Canal 69 na área para falar de convocação da seleção brasileira. Carlo Ancelotti deu os nomes dele e a gente vai aqui dar uma analisada nessa convocação. Eu tinha feito um vídeo falando sobre a expectativa dos jogadores do Cruzeiro serem convocados. E eu tinha 4 nomes que estavam na pré-lista, né? Kaique Bruno, Fabrício Bruno, Matheus Pereira e Caio Jorge. E eu falei que desses 4 nomes eu acreditaria que pelo menos 2 estivessem. Talvez 3, porque eu via que o Matheus Pereira poderia estar devido à ausência provável do Neymar, que se confirmou. O Neymar não foi convocado. E aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Antes eu vou passar aqui os nomes rapidinho. Alisson, goleiro do Liverpool. Bento do Al-Nassr, Hugo Souza do Corinthians. Beleza, dessa trinca de goleiros aqui, talvez eu não convocaria o Hugo Souza. Mas entendo a convocação, tá? Laterais, Wesley da Roma, Wanderson Mônaco, Douglas Santos Zenit, Caio Henrique do Mônaco, Alexandre do Flamengo. Esses são os laterais. Meio campo, Alexandre, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Alexandre do Lille, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG. Aí aqui, né, Fabrício Bruno, que deveria estar realmente, só que eu senti falta do Léo Ortiz, cara. Poderia ter, porque são 26 nomes e aqui tem 25. Poderia aí dar uma chance pro Léo Ortiz. O Juba também jogando muita bola. Poderia estar aparecendo aqui, já que a intenção é dar mais oportunidades a quem atua no futebol brasileiro. Meio campo, né? André Santos do Chelsea, Bruno Guimarães Newcastle, Casemiro Manchester United, João Wellington Newcastle, Lucas Paquetá West Ham. O Paquetá de volta, né? A seleção. E eu não sei, né? Se eu, né? Foi perguntado ao Ancelotti, ele deu-lhe a explicação. Na verdade, nem foi ele que falou, né? Porque era uma questão mais jurídica, falando sobre a inocência, né? No caso, que o Paquetá foi inocentado, né? A absolvição do Paquetá no caso das apostas. E volta à seleção. E aqui a gente tem um asterisco, que é o Joelinton. Por quê? Porque o Newcastle estava jogando e a convocação foi antes. E depois o Joelinton se machucou. E pode ser que ele seja cortado, abrindo assim vaga para mais um nome aí no meio campo do Brasil. Ou talvez, né, uma outra posição. Por que não? Né? Aí, atacantes, aí tem uma galera aqui, né? Estevão do Chelsea, 0 surpresa. Gabriel Martinelli, João Pedro também 0 surpresa. E Caio Jorge, que é a surpresa. Até então a gente achou que o Igor Jesus poderia vir. Eu achei que o Ancelotti, nesses 3 nomes, ele escolheria o João Pedro e o Igor Jesus, e o Caio Jorge ficaria de fora. Mas não, deixou o Igor Jesus de fora e trouxe o Caio Jorge. Aí tem o Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha, Manchester United, Rafinha, Barcelona, 0 surpresa, e Richarlison. E deixando nomes de fora, como o Vini Júnior, o Rodrigo, Neymar, de fora da convocação. O que eu acho disso? Eu já tinha dito que, gente, esperar pelo Neymar não é muito inteligente há menos de um ano de uma Copa do Mundo. Se você ainda conta com a presença do Neymar, se você ainda acha que o Neymar deve estar, você não precisa convocar o Neymar para jogos contra Chile, Bolívia, e um desgaste absurdo que é você jogar a mais de 4.000 metros de altitude. Então, se você ainda conta com o Neymar, se você ainda espera que o Neymar esteja, deixa o Neymar se recuperar no Brasil, jogando ali os jogos, entrando ali, ganhando minutagem, algo que está acontecendo. E na Copa, convoca. Se estiver jogando, convoca. Acabou. Ponto. Né? Mas você colocar as suas fichas todas no Neymar, e isso acho que até atrapalha essa exposição excessiva a tudo que circula de futebol brasileiro, Santos e seleção brasileira, o nome Neymar está à frente. Isso atrapalha. Isso atrapalha até quem está chegando. Até os jogadores mais novos que estão tendo oportunidade pela primeira vez na seleção são atrapalhados por isso, por essa
essa cobertura exclusiva de tudo que se refere ao Neymar e à seleção brasileira. Neymar tem que estar, tem que poupar o Neymar. Então tudo parece que torna o Neymar maior do que os outros jogadores na questão de convocação, de momento, de desempenho, porque o Neymar, fato é maior que todos os outros jogadores? Talvez sim, né? Tem um ou outro, né? Tipo Casemiro, não tem como falar que o Neymar é maior que o cara, mas são posições diferentes, carreiras diferentes. Mas o Neymar, de fato, é o mais diferente. É o jogador que pode fazer mais diferença, estando bem. E é uma coisa que o Neymar há algum tempo já não está. Se o Neymar se estiver desempenhando, coisa que o Neymar também não está. Então, você colocar o Neymar como centro de tudo isso, sem que o cara esteja à altura dessa cobertura, se torna uma cobertura excessiva e prejudica quem está chegando depois. Porque você faz um juízo de valores de todo um contexto, todo um grupo em cima de um jogador e coloca ali convocação da seleção brasileira. Aí a primeira coisa que você vê é a foto do Neymar. Aí às vezes Neymar não está. Neymar não está. Não foi convocado. Se o Brasil faz um amistoso, perde contra o Chile, eles ainda acham uma maneira de colocar o Neymar dentro desse contexto. Se o Brasil vai lá e ganha, coloca o Neymar também dentro desse contexto. Então, qualquer coisa que se refere ao Neymar, que circula ali o Neymar, torna proporções gigantes e isso atrapalha o desempenho dos outros jogadores, na minha opinião, tá? Não estou aqui desfazendo do Neymar, até porque eu já disse, para mim, de todos esses nomes que estão aqui, para mim é o jogador mais diferente. É o jogador que pode e tem capacidade para fazer mais ainda que não esteja falando do Neymar do Santos, ou o Neymar do Barcelona, ou até o Neymar do PSG, que também jogou muita bola. Mas, de fato, o cara pode, um lance, uma achada, com a capacidade dos jogadores que ele vai estar jogando, que é totalmente diferente do que se encontra no Santos, pode fazer a diferença. Mas não acredito que seja o centro de um sistema que vai fazer o Neymar voltar a ser quem ele era. Não vai acontecer. Ele é um jogador de momentos. Vai ser um jogador de momentos. Será um jogador de momentos. Tá? Beleza. Caio Jorge, vou falar um pouquinho do Caio Jorge. Cara, era inevitável essa convocação. A palavra é essa, era inevitável. Você não tem ninguém na posição que faça tanta diferença para um sistema coletivo como o Caio Jorge faz no Cruzeiro. O Pedro jogou, teve uma goleada de 8-0 sobre o Vitória. O Pedro fez um hat-trick, mas acredito que ainda que a convocação fosse após o jogo, não mudaria o cenário. O Caio Jorge seria convocado, porque no sistema como um todo, ele funciona melhor. Ele tem mais mobilidade, ele não é só um finalizador, ele também é um jogador que tem mobilidade, que tem ataque pelas laterais, que consegue fazer uma chegada, cruzamentos, passes decisivos, assistência. Então, bom, ele hoje é o mais completo da posição que a gente tem no futebol brasileiro. Beleza? Até aí eu acho que todo mundo concorda. O que pode ou não fazer uma diferença é a questão de, pô, mas o cara ainda pode ser que ele sinta a seleção, é novo, muito novo, tal. Pô, beleza, ele é novo, João Pedro também, cara. Os dois têm a mesma idade. E eu vi até gente falando, Caio Jorge não tem que ser convocado, porque tem que levar o João Pedro, porque o Caio Jorge está jogando no Brasil, é muito novo, não sei o quê. O João Pedro brilhou no final de Mundial. Beleza, isso aí são contextos totalmente diferentes. Primeiro, o Caio Jorge não estava no Mundial. Ponto. E o que classifica um jogador a ser convocado é o seu desempenho onde ele está. Eu não posso projetar um jogador com o desempenho de onde ele não joga. Eu não posso falar assim, eu vou convocar o João Pedro, porque o João Pedro é tão bom ou melhor que o Caio Jorge, só que o Caio Jorge está jogando aqui no Brasil, então
tá jogando aqui no Cruzeiro, que tá fazendo gol aqui em times medianos, beleza. Mas lá o cara tá brilhando em Premier League, o cara tá brilhando em Campeonato Espanhol, o cara tá brilhando em Champions League. Mas você tem que entender que o cara tá jogando a Champions League. Se ele estiver jogando aqui, eu também faria a mesma coisa. Então, eu acho que não é muito por aí. Você querer comparar os jogadores é comparar jogadores nos seus respectivos habitats, onde ele está jogando, beleza? Então, dito isso, convocação muito merecida e seria dado como uma injustiça se o Caio Jorge não fosse convocado. Porque convocação é momento e o momento dele é o melhor dentro do cenário nacional. Beleza? Aí vamos por Fabrício Bruno, que aí para mim já não é surpresa, tá? Para mim eu já acreditava que ele estaria. Eu acho que dos nomes que estavam na playlist, dos times, o que estaria era ele. Quem estaria era ele. Porque é regular. Não, zero histórico de lesões. É um cara que não se machuca. É um cara que tem tem uma técnica muito apurada, é um cara muito veloz, é um cara que ganha seus desarmes na velocidade, é um cara que não é agressivo, desleal, é um cara que ele tem um tempo de bola muito bom, é um cara que se garante muito e está muito confiante. Eu sinto falta do Léo Ortiz, que eu acho que deveria estar, porque também vem fazendo uma temporada muito boa e, para mim, ele também é tão bom quanto o Fabrício Bruno. Beleza? Lucas Paquetá, aí entra naquela questão. Eu não convocaria, beleza? Eu colocaria, no lugar do Paquetá, eu convocaria o Matheus Pereira. Porque o Matheus Pereira, hoje, se não é o Caio Jorge, seria o destaque do campeonato. Se não fosse, mas, porra, esse Caio Jorge está numa fase que, né, a bola bate na bandeirinha, cai no pé dele, bate na trave, na outra trave, bate nas costas do goleiro, vai pro gol. Então, qualquer coisa que ele faz, dá gol. Então, está numa fase realmente espetacular o Caio Jorge. E aqui, eu fiz uma listinha aqui, ó, dos convocados, né? O Corinthians teve um convocado, né? O goleiro. O Flamengo teve um convocado, né? O Alexandre, isso mesmo, exatamente, o Alexandre. E o Cruzeiro com 2 convocações. Que isso é até bom pro momento do Cruzeiro. Que embora às vezes pode ficar ali sem os jogadores por um período, correndo o risco de se machucarem pela seleção, o que infelizmente pode acontecer, tendo ainda mais em vista que vai jogar, cara, a uma altitude, o segundo jogo contra o Bolívia, de mais de 4 mil metros de altitude acima do nível do mar. Então é muita coisa, cansa bastante, o jogador sente muito. Mas pro momento do jogador é muito bom. O Felipe Luiz ali deu até uma entrevista quando foi falando sobre convocações que ele não gostaria, porque sabe que pode acontecer essa questão de lesão, de desfalcar o time. Só que, profissionalmente falando, do lado do jogador, cara, que jogador que não quer? Que jogador que, quando o cara vira jogador de futebol, ele almeja isso. O ápice para um jogador de futebol é a seleção brasileira. Estar numa convocação de seleção brasileira. E os muito merecidos. Parabéns aos convocados. Meus parabéns aí ao Ancelotti por dar a chance. Embora eu acreditava que eu iria ver mais nomes diferentes, né? Então, o próprio Juba, como eu disse, achei que estaria. O Matheus Pereira, eu achei que estaria. Mas, de fato, é que é uma seleção que, se você queria nomes diferentes, agora você tem alguns nomes diferentes. Embora você tenha que ter também um Casemiro da vida, que é um cara que, pô, multicampeão, já ganhou tudo, mas é um cara que era muito respeitado pelos atletas e pelos outros times, pelas outras seleções. Então, é um cara que tem que estar. O Marquinhos também é um cara que, para mim, tem que estar. Que eu não traria, tá? O Richarlison e o Paquetá, eu não traria. E lembrando que o Joelinton pode ser cortado, tá? O Joelinton pode ser cortado por lesão, e aí vai abrir mais vaga aí para mais um nome.
Quem será esse nome? Será que vai ser um jogador de função no meio-campo? Será que vai ser talvez, mais um atacante? Eu acho que não precisa, né? Mas pode ser que seja. Vamos ver o que vai decidir aí o Ancelotti realmente, se ele vai ser cortado, como está a situação do Joelito. No mais, é isso. Convocação feita. Agora é esperar os amistosos e esperar aí o desempenho dos atletas. Né? Esperar aí o desempenho desses atletas. E vamos ver. O Brasil, lembrando, já está classificado. Então, acredito que esses dois jogos vai dar para testar bastante esses jogadores. E espero que teste, tá? Não espero que não convoque o jogador para ficar lá no banco e depois vir com a história de não, convoquei para sentir a atmosfera de seleção. Não, o cara tem que jogar. Se convocou, põe para jogar. Minha opinião é essa. E, no caso, é isso. Se vocês gostaram, por favor, dê um like, comentem e, por favor, se não quiser fazer nada disso, só se inscreva no canal que vai ajudar bastante, beleza? Dá uma moral no trabalho do papai, beleza? No mais é isso, cara. Que o papai te abençoe muito a vida de vocês. Fique com Deus e fui.